Aí galera, tranquilo, numa boa? A minha fala de hoje é um reflexo de uma breve argumentação que eu tive com um internauta em função do meu último vídeo que falava sobre o X, né? O bloqueamento do X por um período. E aquilo suscita muito, né? As paixões. Pois um internauta conversa comigo e ficou muito interessante, um sujeito gentil até, mas falava em cima de uma grande certeza, uma certeza imperiosa, a tal ponto que era difícil para ele ouvir ou ler, né, qualquer argumentação, tanto que meu contato foi muito breve, porque apesar de gentil, a conversa eu percebi que era inviável, o diálogo era inviável, porque dentro da sua verdade soberba não havia como dividir ideias. E então resolvi falar sobre a certeza e o problema da certeza. E para abrir a conversa, cada vez que eu falo em ter certeza, me lembra sempre a questão do desejo. Porque nós desejamos ter certeza, né? Mas enfim, primeiro vou falar da ideia do desejo. Olha que curioso. O desejo, ele é algo assustador, no sentido de que quando eu desejo e eu obtenho aquilo que eu desejo, né? Tende a haver a morte do desejo. Eu tanto queria, agora eu tenho. Eu tanto queria ser, agora sou. Percebe que existe um momento em que o desejo parece que, por se realizar, ele tende a morrer. O que não é verdade, né? Porque o desejo, ele se reinventa, né? Eu desejo a mulher amada, eu fico com ela, eu caso com ela, eu namoro essa moça e eu redescubro várias formas do desejo ali se manter, né? Se eu desejo um chocolate, eu como chocolate e reinvento o desejo por novas experiências com o chocolate. Então o desejo acaba que ele não morre, porque se morre o desejo, morre o sujeito desejante. Ou seja, se eu não tenho desejo, eu morro, eu não sobrevivo sem desejos. Mas vejam, o desejo pela verdade, ou aquele momento em que eu desejo e creio ter certeza. Olha que coisa curiosa. Quanto mais plena e absoluta for a minha certeza em algo, tanto mais, né, ocorre uma morte. Mas que morte é essa? Se eu tenho tanto mais certeza, tanto menos hipóteses, tanto mais certeza, tanto menos dúvida, até que quem crê ter a certeza absoluta em algo, eu nem falo em verdade, né? No momento em que a pessoa crê ou que a pessoa tem a certeza absoluta e plena em algo, significa que houve a morte plena e absoluta das hipóteses. Percebe que aqui é um jogo perigoso, porque sem hipóteses, como nós poderemos sobreviver? Sem dúvidas, como nós poderemos crescer e estudar? Na plenitude de algo cheio, pleno, não há movimento. Percebam que para que haja a estabilidade plena, é preciso que as hipóteses, que as incertezas, que os vazios todos desapareçam. Isso gera uma espécie de luto, porque, afinal de contas, se eu atingir a certeza, o que mais me resta? Portanto, morre. Morre o quê? O sujeito desejante. Se eu tenho certeza, morreu o sujeito desejante no que se refere àquilo que eu tenho certeza. Portanto, a sensação
não deve ser boa. E aqui também me lembra a questão muito interessante, porque se eu tenho certeza, é um movimento interno, independe do outro. Portanto, eu posso até brigar, cancelar o outro, porque eu internamente obtive essa certeza. Percebam? Que tem tudo a ver com fé. Vejam, até a fé religiosa. O sujeito religioso, ele não pode ter dúvida, porque ou ele tem fé ou ele duvida. A fé é um jogar-se no escuro, né? Tem uma expressão assim. E aquele que tem certeza absoluta em algo, ele tem fé. É uma escolha interna em estabilizar tudo e colocar certeza neste movimento. Ou melhor, um movimento que para, que é o da crença, que é o que faz com que haja a certeza, a confiança e a estabilidade. Percebam que nesse universo não há espaço mais para o diálogo. Existe espaço, sim, para a soberba, né? Eu sei, tu não sabes. Existe espaço para a exclusão do outro, né? Porque em mim houve uma morte e eu estou em luto porque eu tenho certeza, né? Isso me causa uma dor profunda e, portanto, eu acabo odiando quem duvida daquilo que eu tenho certeza. Eu acabo me afastando, eu acabo procurando lá nos canais alguém para eu questionar. Mas não, é um questionar estranho, porque na verdade não é um questionar para eu aprender, é um questionar para saber quem está a favor, quem concorda comigo. Aquele que concorda, portanto, vive comigo, convive. Aquele que discorda é um sujeito para ser destruído, pelo menos das minhas relações. Então, fica aqui uma rápida reflexão para aquele que tem certeza absoluta. Eu não disse certezas no plural, porque é possível ter uma certeza temporária, apesar de ser contraditório. Vamos pensar dialético. Eu tenho algumas certezas hoje, né? Mas são certezas que nem o desejo, que nem o amor. É uma certeza que se reinventa, é uma certeza que cresce, é uma certeza que não entra em contradição quando ela encontra incertezas e que tem que conviver com elas, diferentemente daquele que tem a certeza plena e absoluta, né? Me lembra até, inclusive, rapidamente, Descartes. Lembram do filósofo Descartes? Descartes era aquele cara que dizia que estamos presos dentro de nós. Estamos presos dentro de nós. Como vamos ter certeza do que está fora? Se eu estou preso, eu tenho olhos, ouvidos, temos os 5 sentidos e vemos e sabemos o mundo pelos 5 sentidos, mas somos pessoas presas dentro de nós mesmos. Somos, portanto, e aqui eu atualizo Descartes, somos presidiários de nós mesmos, à procura de janelas, procura de lugares para encontrar o outro, encontrar o exterior. Portanto, resumindo e terminando, cuidado, né, com aquele que tem certeza absoluta. Certezas são boas, as absolutas não, provocam a morte do sujeito desejante ou a morte da curiosidade e da hipótese. Certo? Abraço e até a próxima.